Diferentemente de Deus, os anjos são seres criados por ele antes da criação do universo, conforme o texto de Jó 38:7. E, portanto, foram testemunhas da criação do mundo. São chamados de Bnei Elohim, filhos de Deus, conforme o contexto bíblico nos apresenta. São classificados em duas categorias: anjos obedientes e anjos desobedientes, anjos bons e anjos maus. Algumas passagens na Bíblia Sagrada deixam entender que há uma hierarquia angelical aplicada acima de todo principado e potestade e poder e domínio, conforme o texto declara o apóstolo Paulo na Rainha das Epístolas Paulinas aos Efésios capítulo 1, versículo 21. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Aos Colossenses capítulo 1, versículo 16. Ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Primeira Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 22. Na carta aos Colossenses podemos observar a posição hierárquica está em ordem decrescente: tronos, soberanias, principados e potestades, enquanto que em Efésios, a epístola considerada como a rainha das epístolas paulinas, a mesma graduação de hierarquia é mencionada em ordem crescente: principados, potestades, poder e domínio. Podemos concluir que essas posições hierárquicas de autoridade entre os anjos ocorrem conforme o contexto bíblico nos apresenta, devido às suas funções exercidas da presença do Senhor, o nosso Deus. Compreendendo anjos sem mistérios. Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pastor Aleph Lopes. Este aqui que vos fala. Desde já, deixe seu curtir aqui embaixo, o seu comentário. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se neste canal para que você possa receber conteúdos para o seu crescimento pessoal, espiritual e ministerial. E desde já, compartilhe esse vídeo com no mínimo 5 pessoas para que, uma vez mais, sejam edificadas pela palavra do bom mestre. O que são anjos? Como são segundo a Bíblia? Os anjos nada mais são do que criaturas espirituais e pessoais, criadas pelo Senhor Deus, atribuídos de capacidade moral e intelectual para decisões. A Bíblia não diz de forma minuciosa como são os anjos, mas indica que eles são seres invisíveis, mas podem se manifestar de forma visível à humanidade. Neste breve estudo, iremos enfatizar dentro da angelologia a sua natureza, criação e função segundo a Bíblia Sagrada. Para quem não sabe, a expressão angelologia nada mais é do que o estudo dos anjos. Qual o significado do termo anjo? É importante que se diga que dentro da onomatologia, o estudo que traduz ou explica os nomes. A palavra anjo, literalmente na sua etimologia, significa mensageiro. Na Bíblia, essa palavra traduz principalmente o grego angelos, que por sua vez traduz o hebraico malak. No texto original, normalmente esses termos se referem a seres celestiais, mas algumas vezes também podem se referir a mensageiros de fato humanos. Portanto, que se diga que o termo anjo significa mensageiro, aplicado em grego angelos, traduzido também para o hebraico como malak, que nada mais é do que mensageiro, aquele que envia a mensagem ou que traz a mensagem. Qual é a origem dos anjos? A Bíblia não fala especificamente sobre a origem dos anjos, porém, o que podemos afirmar é que eles foram criados por Deus. Salmo de número 148, verso do 1 ao 5 e Colossenses capítulo 1, versículo 16. Acreditamos que os mesmos foram criados antes da criação terrena
Jó 38, verso de número 7. Na manhã da criação já cantavam ao Senhor, o nosso Deus. Então, nessa concepção bíblica, o contexto vai nos apresentar que Deus vai fazer uma série de perguntas ao patriarca Jó. No período do seu sofrimento, Deus agora vai lhe perguntar, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Os anjos já cantavam louvores ao nome do Senhor, o nosso Deus. Como são os anjos? Os anjos são criaturas espirituais, o que significa que eles não possuem corpo, mas às vezes os anjos também podem se manifestar de forma visível e também semelhante à forma física humana, conforme algumas passagens bíblicas. Importante ressaltar que, obviamente, de forma poética, o filho de Buzi, sacerdote exílico, profeta Ezequiel, compara a velocidade de locomoção dos anjos a um clarão de relâmpago, conforme o texto de Ezequiel, capítulo de número 1, versículo de número 4. Classificação dos anjos para sua melhor compreensão e visão panorâmica da matéria de angelologia: querubim, serafim, arcanjo e anjos. A expressão querubim vem do hebraico querube, ou queruve, que nada mais é do que aquele que protege. Serafim, aquele que arde em fogo, palavra serafim, vem do hebraico seraf, que significa aquele que arde em fogo. E a expressão arcanjo, do grego arche, que nada mais é do que chefe dos anjos. E a expressão anjo, que nada mais é do que mensageiro. Acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio. Efésios capítulo 1, versículo 21. Espero que este estudo tenha servido de edificação para o seu crescimento pessoal, espiritual e ministerial. Desde já, compartilhe com no mínimo 5 pessoas, para que também sejam edificados pela palavra do bom mestre.